Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Tô aqui gravando uma videoaula de uma maneira um pouco improvisada, então peço desculpas se a qualidade não ficar 100%, mas como a gente está nesse esquema aí de recesso devido ao coronavírus e a gente tem que se resguardar, eu tive essa iniciativa de gravar essas videoaulas para vocês dentro do recurso que eu consigo fazer aqui, tá bom? A primeira coisa que eu queria falar para vocês é que algumas pessoas me mandaram alguns e-mails referentes à atividade da semana passada. Ainda não respondi esses e-mails, porque o que acontece? As pessoas estão com dificuldades para baixar e para instalar aquele programa que eu passei para vocês da Siemens. Tá? Algumas pessoas conseguiram, outras pessoas não conseguiram. Então, eu estou pegando os erros que vocês estão me mandando e estou redirecionando para o rapaz lá da Siemens, e o que ele me retorna eu mando para vocês, como eu já mandei um aviso essa semana, tá? Então, para dar esse tempinho de mais uma semana aí para quem ainda não conseguiu, o que eu vou fazer? Eu vou passar a matéria de hoje ainda como a gente faz nas aulas. Você deve perceber que passa muita moto perto da minha casa. Então eu vou fazer como a gente faz nas aulas, eu vou apresentar o conteúdo aqui via apresentação mesmo para vocês. E aí a partir da semana que vem, se tudo der certo, eu gravo a videoaula já rodando o simulador aqui no computador, e aí você consegue acompanhar e fazer exercícios no simulador aí no seu computador, tá? As atividades dessa semana também ainda não vão envolver o simulador, até que todo mundo consiga ter isso daí instalado bonitinho, tá bom? Então vamos lá. Eu vou mudar a forma de captura aqui de tela e eu espero que fique bom. Agora vai ficar com a minha cara aqui no cantinho e eu acho que tem coisa errada. Só um momento. Isso, agora aparentemente você consegue ver a minha tela também. Então vamos lá. Eu vou aqui abrir a apresentação que eu montei e vou executar a apresentação. E eu espero que esteja tudo certo com o vídeo, porque na apresentação está certo. Vamos lá. Então hoje a gente vai continuar com o conteúdo de máquina CNC. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre um conteúdo que a gente não viu até a primeira prova e que a gente vai ver agora, que é a compensação de raio e a compensação de tamanho de ferramenta, tá? Então na prova vocês já viram que para fazer um simples contorno de uma peça lá, se eu não consigo dizer exatamente que posição da ferramenta que eu estou posicionando para fazer o corte, fica difícil de fazer o programa. Então esses comandos são os comandos que eu vou passar para vocês hoje, tá? Vou falar primeiro sobre a compensação do tamanho da ferramenta. Então você já deve imaginar que lá na sua máquina CNC, na sua fresa CNC e em torno também, eu tenho várias ferramentas. Essas ferramentas têm tamanhos diferentes. Então, como as ferramentas têm tamanhos diferentes, eu preciso mostrar para a minha máquina CNC qual é o tamanho da minha ferramenta, que são esses H01, H02 e H03. E quando eu dou essa distância aqui ela vai ser somada à trajetória que que a máquina ia fazer para a ferramenta até chegar no ponto que eu quero. Esses H01, 02, 03 aqui, quando a gente seta na máquina, são distâncias negativas, tá? Então, a princípio, o que a máquina vai tentar fazer? Vocês estão vendo essa linha aqui que é chamada de gauge line aqui? Essa linha é a linha de referência para a máquina. Então, ela é uma linha onde ela toma por referência um ponto na ferramenta. E o que a máquina CNC faz? Se eu não der nenhuma compensação aqui, ela vai pegar um ponto dessa linha e tentar levar esse ponto até a coordenada que eu estou tentando representar. Mas não é isso que a gente quer levar a ponta da ferramenta. Então eu dou essa medida H01 negativa e ela vai nesse trajeto que seria daqui até aqui,
ela vai somar esta medida negativa. Então, em vez de ir daqui de cima até aqui embaixo, ela vai vir da pontinha da ferramenta só até aqui embaixo, porque a gente soma uma distância negativa, que é a distância que é o tamanho da ferramenta. Então, basicamente, a gente está subtraindo o tamanho da ferramenta, tá? E isso daí é feito pelo comando de compensação de tamanho da ferramenta. Tem algumas maneiras de fazer, a gente vai entrar em detalhes agora, mas basicamente é um comando só que a gente usa, tá? Então, o que vai acontecer? Antes de você rodar o seu programa lá na máquina, você vai pegar, ou o técnico vai pegar, e ele vai ver todas as ferramentas. Ele não vai medir exatamente o tamanho da ferramenta, ele vai medir o tamanho da ponta da ferramenta até essa linha gauge line aqui, e ele vai entrar com essas informações lá na máquina. Essas informações, para a ferramenta 1, vai ficar salva na posição de memória H01, para a ferramenta 2, posição H02 e assim por diante, tá? Então, quando você selecionar a ferramenta, você vai ter que dar quando você for fazer a compensação do tamanho da ferramenta, você vai ter que dar a posição de memória H referente àquela ferramenta para ele fazer a compensação certinho. Aí a gente tem aqui, por exemplo, o comando que a gente vai fazer, que é a compensação positiva de tamanho da ferramenta, é o G43, e eu vou dar esse comando, G43H02. Pronto, então eu fiz a compensação de tamanho da ferramenta, e o tamanho dessa ferramenta que eu quero está lá na minha posição de memória H02. Agora, toda vez que eu for deslocar a ferramenta, a máquina CNC vai pegar a ponta da ferramenta e vai colocar na posição que eu coloquei lá nas coordenadas, tá? Então, os comandos. Eu tenho o G43, que ativa a compensação positiva de comprimento da ferramenta, que é o que a gente usa e ponto final. Existe um segundo comando aqui, que é o G44, que ele ativa a compensação negativa de comprimento da ferramenta. Então, em vez de somar aquela distância negativa, ele subtrairia aquela distância, tá? Então, eu imagino muito poucos processos onde a gente talvez pudesse usar, mas mesmo assim com o G43 dá para fazer tudo. Então, até nos livros de referência se fala que o comando G44 provavelmente é um dos menos usados no CNC. E por vezes eu também posso querer cancelar esse comprimento aí, essa compensação de comprimento que a gente colocou. E para cancelar a compensação de comprimento, eu tenho que utilizar o comando G49. E aí, para dar o G49, eu não preciso dar nenhum H, porque a gente está simplesmente cancelando essa compensação. Então, eu só dou um G49 e ele cancela tudo lá. Tá bom? Para cancelar a compensação de ferramenta, esqueci de falar, por que eu cancelaria uma compensação de ferramenta? Porque, por exemplo, eu posso estar fazendo uma movimentação da minha ferramenta que não é uma movimentação de corte, é uma movimentação livre. Tá? Então eu posso querer tomar como referência a minha gauge line e não mais a ponta da ferramenta. E aí eu teria que fazer o cancelamento da compensação de comprimento da ferramenta. Vamos para um exemplo aqui, ó. Esse exemplo aqui é um exemplo conhecido, né? A gente já trabalhou ele em aula, deu um trabalhão para fazer, e a gente não vai refazer ele inteiro. A ideia é que a gente fez esse exercício, mas a gente não tinha feito nenhuma compensação de tamanho da ferramenta quando a gente fez. Então a gente vai alterar o código agora para colocar a compensação de ferramenta. O código que a gente tinha era esse daqui, e aí eu tenho que ficar atento no comecinho aqui, que é aqui que a gente vai alterar. Então, comecei o programa, O0001, liguei a broca no sentido horário, a velocidade 2500 RPM, que a gente ainda não sabe fazer isso. São dois comandinhos simples, mas a gente ainda não sabe fazer. E aí, G90, coordenadas absolutas, G21, unidades métricas, G54, eu estou setando meu zero máquina, aliás, eu estou setando meu zero peça. E aí a gente começa aqui a aproximação. Antes de começar essa aproximação com G00, é importante você fazer a compensação do comprimento da ferramenta, porque senão você vai levar a gauge line lá na posição menos 16, x menos 16, y menos 16, Z0, e você pode
ocasionar um trombamento da ferramenta, danificar a máquina ou a ferramenta, causar dano às pessoas, enfim. Então, entre essa linha 0,20 e essa linha 0,30 aqui, a gente tem que fazer uma modificação. E a modificação está aqui, ó. Na linha 0,30 eu coloquei um G43, então a gente vai fazer uma compensação positiva do comprimento da ferramenta. Imaginariamente, esse comprimento de ferramenta estava guardado na posição H03, poderia ser qualquer uma lá que estivesse na sua máquina. Aqui eu imaginei H03. Então a gente colocou essa linha aqui e o resto das linhas só foi deslocado para baixo. E agora o programa funciona. Tá? Aqui ainda não tem compensação de raio. Compensação de raio é uma coisa que a gente vai ver agora. Tá? Então vamos lá. Já vimos a compensação de comprimento da ferramenta, agora a gente vai para a compensação de raio. A compensação de raio, da maneira como eu vou mostrar aqui, é a compensação de raio de ferramenta de corte de fresamento. Tá? Tem também uma compensação de raio de ferramenta de corte de torneamento, mas essa é completamente diferente e a gente não vai ver aqui nessa aula. Eu vou colocar numa outra aula específica de torno. Tá? Então, esse daqui é bem específico lá da prova. Se você lembrar, eu não consigo dizer se eu estou cortando com um lado da ferramenta, ou se estou cortando com o outro lado, ou se eu estou posicionando o centro da ferramenta. Então, sempre que eu precisar dizer para a máquina qual aresta de corte que eu estou usando, eu vou utilizar a compensação de raio de corte. E a compensação de raio de corte, ela envolve algumas boas práticas de programação para você não acabar cometendo erros lá na frente e causando erros no próprio programa. Tá? Tem alguns tipos de deslocamento que a gente faz que podem gerar ambiguidades e outros tipos de deslocamento que a gente vai ver lá quando a gente for fazer o exercício no finalzinho da aula, que não que eles gerem ambiguidade, mas eles podem ocasionar um desbaste involuntário de alguma área da sua peça que você não queria desbastar com aquele movimento. Então a própria máquina já detecta isso e dá um erro, ela não deixa você executar aquele código até você fazer uma prática de programação melhor, mais segura. Então a gente vai ver isso agora, tá? Bom, como você consegue imaginar, a gente consegue realizar aliás, a gente consegue realizar o mesmo contorno de uma determinada peça utilizando várias ferramentas de corte de diâmetros diferentes. E para a máquina CNC fazer isso, a gente sempre vai passar o mesmo contorno, as mesmas informações de contorno aqui. Então, para a máquina fazer isso corretamente, ela precisa saber do raio da ferramenta. Né? E para saber o raio da ferramenta, a gente vai ter que informar esse raio da ferramenta antes de começar a executar o nosso programa, da mesma forma que a gente identificou o que a gente deu para a máquina, o comprimento da ferramenta. Então, são todos parâmetros que você passa para a máquina, né, que você configura a máquina antes de rodar o seu código. Tá? Então, vamos lá. Como que eu vou dizer se eu estou fazendo a compensação de raio de corte com o comando correto? Isso é importante. Existem dois tipos, e eu tenho uma cadeira extremamente barulhenta. Existem dois tipos de compensação de raio de corte que você pode fazer. Um deles é a compensação de raio de corte à esquerda e outro deles é a compensação de raio de corte à direita. Tá? Para você saber isso, o que você precisa saber? Você precisa saber se a sua ferramenta está à esquerda do contorno, do corte, ou se a sua ferramenta está à direita do contorno, tá? Então vamos dar uma olhada no exemplozinho aqui na figura, ó. Eu tenho, né, na primeira coluna aqui, eu tenho a execução de um contorno externo. E na segunda coluna, eu tenho a execução de um contorno interno. Então vamos olhar aqui na segunda linha, ó. Se eu tiver fazendo o contorno externo do sentido horário, pensa bem aqui, ó. Estou fazendo esse contorno externo no sentido horário. Imagina como se você fosse a ferramenta. A ferramenta está andando para a esquerda aqui, como se o seu nariz estivesse para a esquerda. Se você estivesse andando aqui do lado da ferramenta, né, na posição da ferramenta, do lado do contorno, você estaria à esquerda do contorno. Então isso aqui é uma compensação à esquerda. E olha que a ferramenta está indo para a esquerda aqui. Ó.
coincidentemente. Mas se eu estou fazendo um contorno interno, olha que interessante. A ferramenta está andando para a direita. Mas se eu me colocar no lugar da ferramenta aqui, com o nariz apontando na direção da setinha, o que eu vou ver? Eu vou ver que, na verdade, eu estaria à esquerda do contorno. Então, a ferramenta aqui ela está à esquerda do contorno porque ela está andando para a direita. Né? Então, se eu estou fazendo um contorno externo, andando aqui para a esquerda ou andando no sentido horário, eu estaria à esquerda do contorno. Mas para um contorno interno, andando no sentido anti-horário é que eu estou à esquerda do contorno, tá? Espero que fique claro, espero que eu consiga explicar isso direito para vocês. Aqui na última linha a gente tem a situação contrária, olha só. Executando o contorno externo, a minha ferramenta está andando para a direita aqui, né, no sentido anti-horário, mas olha, se eu tivesse no lugar da ferramenta com o nariz apontado para a seta aqui, o contorno estaria à minha esquerda, então eu estaria à direita do contorno. Por isso daqui é uma compensação de raio à direita. Se o contorno que a gente está fazendo fosse um contorno interno, olha só, a ferramenta está andando para a esquerda, né, no sentido horário aqui, e ela andando para a esquerda, se eu tivesse na posição da ferramenta com o nariz apontado para a seta aqui, na direção da seta, eu estaria à direita do contorno. Então isso é uma compensação de raio à direita, tá? E a gente precisa se atentar muito a esse conceito para não fazer a compensação errada, senão você mata a peça. Então olha só, quando eu estiver utilizando o comando G41, eu estou dizendo para a máquina que eu quero fazer uma compensação de raio de corte à esquerda, tá certo? Então a ferramenta estará à esquerda do contorno. E a sintaxe é a seguinte, eu vou dar um G41, vou dar as posições aqui. Por que eu dou as posições? Porque sempre que eu der um comando de compensação de raio de corte, eu preciso necessariamente fazer um movimento para evitar erros, tá? Não que o G41 vai executar um movimento, não é isso. Esse movimento aqui a gente quer que seja executado com G00 ou G01, que esteja ativado em um bloco anterior. Mas quando eu der um G41, para evitar erros aqui, eu preciso fazer um movimento no mesmo bloco, tá? Então tem X, Y, Z aqui. Inclusive o ideal é que esse movimento seja feito um eixo por vez, quando eu ativar o G41. Já explico por quê. E aqui no final eu preciso colocar uma palavra D. O que é essa palavra D? A palavra D é a mesma coisa que a palavra H que a gente tinha lá antes. Lembra que no H a gente salvou o comprimento da ferramenta? No D a gente vai salvar o raio da ferramenta, tá? Não é o diâmetro, como sugere a letra D. A gente vai salvar o raio da ferramenta. Então, eu vou precisar da posição D de memória, D01, D02, que quer que seja da ferramenta que a gente está trabalhando. E aí sim eu consigo fazer essa compensação de raio com o G41 à esquerda. O G42 é exatamente a mesma coisa, só que a gente está fazendo uma compensação de raio de corte à direita. Então, se eu utilizar o G42, eu estou entendendo que a minha ferramenta está do lado direito do contorno, tá certo? É sempre relativo à posição que a ferramenta está com relação ao contorno, não a posição do contorno com relação à ferramenta. Então, compensação de raio à esquerda quer dizer que a ferramenta está à esquerda. Compensação de raio à direita quer dizer que a ferramenta está à direita. E tem outro tipo de movimento que a gente quer, na verdade, da posição do centro da ferramenta, nem da aresta esquerda nem da direita. Então, o que a gente faz? A gente tem que cancelar a compensação de raio. Para cancelar a compensação de raio de corte, a gente dá o comando G40. E o comando G40 ele pode ser usado como um comando de segurança. Então, se em qualquer momento você está em dúvida se tem alguma compensação de raio de corte ligada e você não quer que nenhuma esteja ligada, você simplesmente dá um G40 e se já estiver desligado não vai acontecer nada. Se estiver ligado, vai desligar, tá? Beleza. Esses modos de operação, eles podem ser exemplificados com essa figurazinha aqui, olha só. Então, olha só aqui, ó.
a minha ferramentinha está se deslocando para cima e ela está à esquerda do contorno. Então eu estou usando o G41. Aqui no G42 ela está andando para cima, mas a ferramenta está à direita do contorno. Então é o G42. Quando eu virar para baixo, você tem que imaginar sempre você na posição da ferramenta com o seu nariz na posição da seta. Então olha só, se eu tivesse aqui, olha, eu estaria com o contorno à minha esquerda. Então eu estou à direita do contorno. Então quando eu estou descendo, eu preciso, quando eu estou descendo e o meu contorno, se eu olhar aqui, você falar, o contorno está na direita, a ferramenta está na esquerda. Mas você tem que se atentar à direção da seta aqui, ó. Você tem que colocar o seu nariz na direção da seta e aí sim, se o seu nariz estivesse na direção da seta, aí quem estaria encostando aqui no contorno seria o seu braço esquerdo, tá? Então, se o seu braço esquerdo está encostando, quer dizer que você está à direita do contorno. Ferramenta à direita do contorno é G42. Analogamente para o G41 aqui. E se eu desligar, olha só o que acontece com o G40. O centro da ferramenta é que vai passar pelas coordenadas que você está dando, tá? Espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, manda mensagem para mim lá no AVA, manda e-mail, a gente tenta resolver isso. E aí eu tenho uma série de regras aqui, tem 14 regras, que são regras de segurança, tá? Se você fizer uma programação bem certinha e bem didática, provavelmente você nem precisa pensar nessas regras. Mas essas regras são regras de segurança para você justamente evitar erros no seu programa de CNC quando você for utilizar compensação de raio de corte ou desligar compensação de raio de corte. Então, olha lá, eu tenho 4 regras para fresamento e 10 regras gerais depois dessas 4. Vamos começar para as 4 de fresamento. Regra número 1. Sempre faça aproximação no eixo Z utilizando o modo G40. Então, para você evitar de esbarrar com a ferramenta lateralmente em alguma coisa, quando você for descer em Z, que é uma das aproximações que a gente faz, usa o G40. Você nunca vai se arrepender de fazer isso. Ou você só está descendo e posicionando a ferramenta, ou você está fazendo um furo. De qualquer forma, você quer que isso seja feito com G40. Tá? Regra número 2. Nunca se esqueça de fornecer a palavra D ao usar o G41 ou G42. Você já viu lá que eu dei o G41 e G42, eu tenho que dar a posição para ela fazer o comando, você pode esquecer de dar a palavra D. O D é modal também, então você pode estar com outro D ativado lá e acabar matando a peça, porque ela vai compensar o raio de maneira errada, tá? E a gente não quer isso. Então, não se esquece de colocar o D quando você for usar o G41 e G42. Regra número 3. Apenas recolha a ferramenta em Z após cancelar a compensação de raio de corte. Então, de novo, estou fazendo o movimento em Z, pensa que está sempre posicionando o centro da ferramenta. Então, você dá o G40, e aí você posiciona o centro da ferramenta e não acontece nada de errado, tá? E última regra, tenha certeza de que a compensação de raio escolhida corresponde ao plano selecionado, G17, G18 ou G19. Para o nosso caso ainda a gente não precisa se preocupar muito com isso, mas, por exemplo, você pode ter uma fresa de 4 eixos, né? Então você tem X, Y, Z e você pode ter a orientação da ferramenta. E aí quando você tem a orientação da ferramenta, você precisa escolher exatamente o plano certo para você dar a compensação de raio, porque senão, de novo, você pode matar a peça, tá? E agora as 10 regrinhas aqui para ambos torneamento e fresamento. Vamos lá. Primeira, nunca ative ou cancele compensação de raio no mesmo bloco em que você realiza uma interpolação circular, G02 ou G03. Por que isso? Porque isso pode causar um problema de ambiguidade no seu código, tá? Pode resultar em alguma coisa que você não estava esperando. Então, lembra, quando você estiver dando um G41 ou G42, você tem que fazer um movimento. E esse movimento tem que ser um movimento feito com G00 ou G01, de preferência um eixo por vez. Regra 2. Certifique-se de que o raio de corte da ferramenta é menor do que o raio da geometria, menor do que o menor raio da geometria que você deseja reproduzir. Aqui é meio óbvio, né? Se você tem um raio lá de 5 milímetros na sua geometria
e o raio da ferramenta de corte é 8 milímetros, você não vai conseguir fazer, tá? Então tem que ficar atento com isso. Regra número 3. Mova a ferramenta para uma área livre apenas no modo G40. Considere não só o raio da ferramenta, mas também uma folga aceitável. Tá? Então acho que aqui essa aqui está bem clara, né? Quer dizer, quando eu for mover a ferramenta para algum lugar que eu não estou fazendo nenhum corte, use o G40, é mais tranquilo, você vai posicionar o centro da ferramenta, já posiciona ela longe da peça, assim não corre o risco de bater, de matar a peça, de quebrar a ferramenta, de acontecer nada. Regra número 4. Quando for utilizar o G41 ou o G42, sempre realize o movimento G00 ou G01, como a gente já falou. Aí, continuação, regra número 5. Para fazer a aproximação a partir de uma posição inicial, realize os movimentos um eixo por vez. Então, vamos lá, você está fazendo aquela aproximação que você vai fazer antes de começar o corte. Tá? Você já ligou a sua compensação de raio, G41. Se você fizer essa compensação de raio e mover 2 eixos de uma vez só, você pode gerar uma ambiguidade para a máquina, ou ela pode ficar confusa aonde ela tem que parar. Tá? Depois a gente vai ver lá no exercício como que a máquina faz para ver onde ela tem que parar. Mas basicamente ela vai olhar para as instruções para frente do seu código. Se você mexe 2 eixos por vez, ou 3 eixos por vez, ela pode entender alguma coisa errada e pode parar a ferramenta depois do que devia. Aí você matou a peça. Tá? Então, quando você for fazer essa aproximação, vai um eixo por vez, porque aí você faz um movimento, por exemplo, em X, outro em Y, a máquina ela vai ver os próximos movimentos antes de entender aonde que ela tem que parar em X, e aí ela não vai errar. Tá? Regra número 6. Saiba sempre qual ponto da ferramenta está sendo posicionado ao realizar uma compensação de raio através de 2 eixos simultâneos. Então, uma hora a gente vai precisar fazer um movimento, lá, um corte em diagonal, né? E para fazer esse corte em diagonal, a gente precisa saber exatamente que aresta da ferramenta que está cortando e onde que está a minha ferramenta, tá? Por segurança. Regra número 7. Quando o G41 ou o G42 estiverem ativos, evite blocos que não possuem movimento. Por que isso? Lembra que eu falei para vocês, para a máquina saber onde é que a ferramenta para, ela vai olhar alguns movimentos para frente. E algumas máquinas, possivelmente mais antigas, têm uma capacidade limitada de quantos blocos ela pode olhar para frente. E aí ela pode errar, tá? Então, se você tiver vários blocos e todos eles tiverem algum movimento, pelo menos a máquina vai saber, olhando 1, 2 ou 3 blocos para frente, ela já vai saber o que tem que acontecer e a chance dela errar é muito menor, tá? Mas essa dica 7 ela é meio, para as máquinas mais modernas, acho que não é tão necessário. Dica 8, ou regra 8. Ao cancelar a compensação de raio, realize um movimento do tipo Z00 ou G01, de preferência em um único eixo, tá? Então a mesma coisa que valia para quando você ativar o G41 ou G42, também vale para quando você for cancelar o G41 ou G42. Eu vou dar um G40 lá, e quando eu for dar o G40 eu já faço um movimento para a máquina entender o que ela tem que fazer. Tá? É sempre essa questão de a máquina entender o que ela tem que fazer, ela entender onde que ela tem que parar a ferramenta, sempre tem a ver com isso no fim das contas. Regra número 9. Estamos quase morrendo, mas não de coronavírus. Retornos rápidos ao zero máquina, que são aqueles G28, G30 que a gente já viu em aula, não cancelam a compensação de raio, mas cancelam a compensação de comprimento. Tá? Então, se você fizer um retorno rápido, a compensação de raio ela não vai ser cancelada. A de comprimento vai porque você vai voltar ao zero máquina. Não faz sentido compensação de movimento aí. Tá? De movimento não, de comprimento. E última regra, graças a Deus, o comando G40 pode ser utilizado como uma medida de segurança para cancelar qualquer compensação de raio que estivesse habilitado. Então, tem a ver com isso, né? Quer dizer, se eu não sei, ou se eu não me lembro, ou se eu tenho medo de alguma coisa estar ativada, lá dou um G40 e eu sei que está desativado. Aí eu tenho controle sobre a operação. Para terminar, você deve se lembrar desse exercício, não é mesmo?
exercíciozinho da prova aí, tá? Eu não vou resolver ele inteiro agora, depois de um vídeo longo desse. Mas a gente vai fazer um exercício de posicionar a ferramenta para começar o corte, tá? Que era uma parte do que a gente precisava fazer lá na avaliação. Então, o exercício aqui diz o seguinte, ó. Realize a aproximação da ferramenta para iniciar o corte a partir do zero peça, no sentido anti-horário, de acordo com os eixos X e Y, sabendo que seu diâmetro é de 6 milímetros, diâmetro da ferramenta, e considerando uma margem de segurança de 2 milímetros, se encontrar, aponte problemas no processo de usinagem dessa peça. Então vamos lá. A gente tem algumas coisas a fazer aqui. A primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar a minha ferramenta, que vai estar lá no zero máquina, levar ela para o zero peça, que está aqui. E aí do zero peça em diante, o que eu tenho que fazer? Posicionar a ferramenta e começar a cortar. Eu vou começar a cortar aqui em cima, na direção do 26, ou aqui do lado, na direção do 22. Vamos pensar. Ele pediu o sentido anti-horário de acordo com os eixos X e Y. Anti-horário é Z positivo. Z positivo, olha, X está para cima, Y está para a direita. De X para Y, faz a regrinha da mão direita lá. De X para Y, o Z estaria entrando na tela, tá? Que é o Z positivo, que é o sentido anti-horário. Então, nosso sentido anti-horário, aqui no papel é o sentido horário, tá? Então, eu tenho que começar o corte aqui na direção do 26, beleza? Então, a gente vai posicionar essa ferramenta e começar o corte. Para fazer isso, o código aqui já está pronto, mas a gente vai acompanhar linha a linha. Então, linha 0, O0001, que é a posição do código lá na memória da máquina. Depois, primeira linha, G21, G90, G54 e G17. O que a gente está fazendo? G21 é unidades métricas, G90, coordenadas absolutas, G54, meu zero peça, que está aqui no G54, e G17 é a seleção do plano XY aqui, tá? Porque lá para frente eu também vou precisar fazer as interpolações circulares, e aí eu preciso da seleção do plano e tudo mais. Beleza. Na linha 020, a gente vai ligar a rotação e a refrigeração se necessário, e aqui são comandinhos miscelâneos que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, não se preocupe com eles agora. Linha 030, olha só. Essa linha 030 ela é central para nós. G40. Bom, G40 eu estou fazendo um cancelamento de compensação, de raio, tá? Aqui nesse programa eu nem fiz a compensação do comprimento da ferramenta, poderia ter feito também, tá? Mas eu não quis mexer com isso agora porque eu quero dar foco na compensação do raio. Então vamos lá. Linha 030, G40. Desliguei a compensação, qualquer compensação de raio que pudesse estar ligada. E aí, como eu fiz o G40, eu vou ter que fazer um movimento aqui. Esse movimento vai ser um G00. G00 é X3Y menos 3, Z4. Por que Z4? Porque a profundidade que a gente tinha que fazer o desbaste era uma profundidade de 4 milímetros e o eixo Z está positivo entrando na tela, tá? Então, o Z4. E o X3Y menos 3 por quê? Bom, eu estou posicionando o centro da ferramenta, eu não estou posicionando a lateral da ferramenta. E a ferramenta tem um raio de 3, diâmetro 6. Então, se eu fizer isso, em X3, eu estou posicionando ela na posição X aqui com o centro em 3. Então, o cantinho dela vai estar exatamente sobre essa linha aqui, tá? Do X igual a 0, né? E o Y menos 3 quer dizer que a outra aresta dela vai estar exatamente sobre essa linha aqui, ó. Então, se a gente fizer uma brincadeira aqui de colocar a ferramenta aqui, essa ferramenta com esse comando, vamos imaginar que isso é uma esfera redondinha. Vamos ver se ela é... Peraí, acho que ela está redonda. Ela estaria aqui, ó. Vou posicionar direitinho.
ela estaria aqui. Tá vendo? Então, se você olhar, vamos dar um zoom aqui, ó. Em x igual a 3, então o centro dela está na altura de 3 aqui. Y menos 3, o centro está a 3 para a esquerda. Então, uma aresta dela está aqui, outra aresta dela está aqui. Certo? Essa é a nossa posição inicial com o G40. Então, repara que eu estou longe da peça, eu não vou danificar a peça, eu não vou fazer nada. A ferramenta está quietinha ali. O que eu vou fazer agora na linha G41? Na linha G41, aliás, desculpa, o que eu vou fazer na linha N040? Desculpa que eu estou cansado já, pessoal. Na linha N040, eu vou dar o comando G41. Então, eu vou fazer uma compensação de raio à esquerda. Vamos puxar lá. G41, cadê? Aqui, ó. Compensação de raio de corte à esquerda. Quer dizer que a minha ferramenta está à esquerda do contorno. O que já é verdade, porque o contorno está aqui, a gente sabe que a ferramenta vai vir para cá, né? Então a ferramenta ela está à esquerda do contorno. Beleza, G41 vai funcionar. E aí eu vou fazer um comando aqui. Eu vou fazer um deslocamento G01 no eixo X, X00. A ferramenta aqui ela não vai nem sair do lugar, pessoal, ela vai ficar parada, tá certo? Por que ela vai ficar parada? Porque agora eu fiz o seguinte, ó. Antes o meu ponto de referência, ele era o centro da esfera, que está aqui. Quando eu dei a G41, e ela sabe que o próximo movimento vai ser para a direita, então quando eu dei a G41, a referência de posição se tornou essa aresta aqui. E eu disse para ela, coloque esta aresta na posição x igual a 0. Ela vai falar, opa, essa aresta já está na posição x igual a 0, não preciso nem mexer. Então ela não vai mexer, tá? Ela vai ficar aqui quietinha. Mas, olha só, como eu fiz o G01, eu já vou dar a velocidade dele, que é de 200 mm por minuto, porque eu acho que estava lá no enunciado da prova. E não posso esquecer do D, ó lá, G41. Imagina que essa é a ferramenta 2, então o raio dela vai estar na posição de memória D02. Beleza, próximo bloco, pelas nossas regrinhas, tem que ter movimento. E esse movimento vai ser um Y30. Por que Y30? Eu tenho 4 milímetros aqui, mais 26 milímetros aqui. Então eu tenho que andar 30 milímetros para a direita. E aí que começa uma discussão. Porque eu tenho que andar 30 milímetros para a direita e essa ferramenta para aonde? Tá? Se eu olhar aqui, ó. Desculpa. Aqui. Se eu olhar aqui, ó. Esse 30 milímetros que eu mandei ela ir para a direita, se ela tomar como referência o centro dessa esfera, desse círculo aqui que é a minha ferramenta, o que vai acontecer? Ela vai andar, e até andar 30 ela vai parar aqui, ó. Se ela fizer isso, ela vai estragar a minha circunferência, tá certo? Ela vai matar a peça. Então a máquina CNC, por causa da compensação de raio, ela faz os cálculos, ela vê lá na frente, alguns blocos para frente, que eu vou fazer esse raio aqui, então ela vai parar a minha ferramenta antes. Ela tem que parar a minha ferramenta. Opa, fiz bobagem. Ela tem que parar a minha ferramenta. Fiz bobagem de novo. Aí. Ela tem que parar a minha ferramenta por aqui, assim, ó. Tá certo? Porque se eu andar mais que isso, eu vou estragar esse raio aqui, ó. E aí que a gente já começa a encontrar um probleminha aqui que estava lá nas nossas regras da usinagem dessa peça. Qual que é esse problema? Esse raio aqui não está especificado, ó, da peça. Então a gente imagina que pode ser qualquer coisa quando não está especificado. Mas esse raio aqui, ó, dessa transição dessa reta para essa circunferência, ele vai ter no máximo que acompanhar a ferramenta. Ele não vai ficar aqui para dentro, ó, porque a ferramenta tem um raio grande. Então ele vai ficar com um raiozinho assim aqui de 6 milímetros antes de começar esse arco aqui para continuar, tá? Esse é um dos problemas da usinagem dessa peça, que era uma parte lá do enunciado também, tá? Não que isso
torne a peça impossível de usinar, o programa impossível de fazer, mas era um dos problemas possíveis. Então aqui só de andar nesse trechinho, você já consegue ver toda a calculeira que a máquina tem que fazer para saber onde que ela vai começar, quer dizer, onde que ela vai começar a gente até sabe, né? Mas como que ela vai começar o movimento da ferramenta e onde que ela tem que parar para não matar a peça, para fazer aquele contorno que a gente pediu para ela fazer, tá bom? Bom, galera, eu espero que essa aula tenha ficado clara para vocês, tá? Fiz com o maior amor e o maior carinho, apesar do extremo comprimento. E em breve fiquem atentos lá no AVA que eu vou passar atividades para vocês fazerem e mandarem para mim, tá bom? Mas por enquanto eu agradeço a atenção de vocês e peço que se vocês tiverem qualquer problema, qualquer dúvida, mande e-mail lá para mim que eu respondo para vocês, beleza? Muito obrigado para todo mundo, um abração, fiquem limpinhos e tranquilos que o coronavírus logo vai embora e até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau.